Vamos, a partir desta aula, estudar os filtros ativos e o que nós veremos nessa disciplina é apenas uma introdução aos filtros bastante elementar para que vocês tenham uma ideia do que é um filtro e de que é um filtro ativo. Todo filtro é um circuito cujo ganho de potência depende da frequência do sinal aplicado em sua entrada. Então, conforme a frequência do sinal que nós aplicarmos à entrada de um filtro, este filtro vai oferecer um ganho para este sinal. E, conforme este ganho, este sinal será ofertado na saída. Se o ganho for baixo, o sinal na saída será pequeno. Se o ganho for alto, o sinal na saída será grande. Então, um filtro, de fato, ele está filtrando quem? Sinais da entrada para a saída. E quem é que faz a seleção? E o que é selecionado? É selecionado o sinal conforme a sua frequência. Então, o filtro é um filtro que seleciona o ganho ofertado ao sinal conforme a frequência do sinal de entrada aplicado à sua entrada. E quem faz a filtragem? É o circuito. Então, nós devemos prever que o circuito terá um comportamento para um sinal com uma certa frequência à sua entrada e um outro comportamento para um sinal com outra frequência à sua entrada. Ou seja, o circuito terá comportamento dependente da frequência do sinal de entrada. Quando eu falo comportamento, oferecerá ganhos distintos para sinais cujas frequências de entrada também sejam distintas entre si. O ganho de potência de um filtro pode ser definido como ganho de tensão vezes o ganho de corrente, onde ganho de tensão é a tensão da saída no filtro dividido pela tensão na entrada do filtro. E o ganho de corrente é a corrente de saída do filtro dividido pela corrente de entrada do filtro. E tanto o ganho de tensão, quanto o ganho de corrente, quanto o ganho de potência podem ser definidos como uma função da frequência, onde a frequência aqui representada pela letra W, de fato, é a frequência em radianos por segundo, portanto, a frequência angular. Só que nós conhecemos uma relação de onde nós podemos facilmente obter a frequência em Hertz a partir da frequência angular. Os filtros podem ser classificados como filtros digitais ou filtros analógicos. Os filtros digitais, de fato, são compostos por software, por programas digitais que vão processar sinais discretos, sinais digitalizados, normalmente a partir de sinais analógicos, e então é um software que vai executar a filtragem. Ou filtros analógicos. Os filtros analógicos são circuitos mesmo, circuitos eletrônicos com componentes eletrônicos que vão processar sinais analógicos presentes às suas entradas e vão oferecer esses sinais às saídas. Os filtros analógicos, por sua vez, são classificados como filtros passivos ou filtros ativos. Os filtros passivos são aqueles filtros que ofertam ao sinal de entrada, no máximo, ganho 1. Ou seja, se o sinal tem 5 volts na entrada e passa por um filtro passivo e esse filtro passivo oferece seu ganho máximo, ele oferecerá o ganho máximo de 1. Então, se eu entro com 5 volts, vezes 1, que é o ganho do filtro, na saída sairão também 5 volts. Então, os filtros passivos, no máximo, oferecerão ganho 1 ao sinal de entrada. Os filtros ativos, por sua vez, têm a possibilidade de oferecer ao sinal de entrada ganhos maiores do que a unidade. Então, por exemplo, um filtro ativo pode ter ganho 2 para uma certa frequência. Então, se eu insiro na sua entrada um sinal de 5 volts, vezes 2, na saída sairão 10 volts. Pois bem, o objeto de estudo dessas aulas sobre filtros, aqui nesta disciplina, são filtros ativos, filtros analógicos implementados com componentes eletrônicos ativos.
Quais são os componentes que nós conhecemos que têm comportamento dependente da frequência? Capacitores e indutores. Nós já vimos que os capacitores têm uma reatância capacitiva e os indutores uma reatância indutiva. Então, essa reatância nos capacitores, à medida que a frequência do sinal aplicado ao capacitor aumenta, essa reatância em ohms diminui. Nos indutores é ao contrário. À medida que a frequência de um sinal aplicado ao indutor aumenta, a sua reatância indutiva aumenta. Lembrando que reatância, tanto para capacitores quanto para indutores, tem unidade em ohms. Os indutores, eles não, quando comparados aos capacitores, eles não são componentes fáceis de construção e de integração em circuitos. Então, por isso, sempre que possível, usam-se capacitores e não se faz a opção por indutores. Quando se fala de filtros, muito se ouve falar em frequências de corte. A frequência de corte de um filtro, ou as frequências de corte de um filtro, elas são aquelas frequências do sinal de entrada que promovem com que o circuito ofereça a este sinal na entrada um ganho que será a metade do ganho máximo de potência que o filtro pode ofertar ao sinal. Então, na frequência de corte, o ganho de potência do filtro será o ganho de potência máximo sobre 2. Essa é a definição. Na frequência de corte, o ganho de potência ofertado pelo filtro ao sinal de entrada é o ganho de potência máximo dividido por 2. Ora, nós sabemos que o ganho de potência é o ganho de tensão vezes o ganho de corrente. Então, se eu transformo isso daqui em ganho de tensão vezes ganho de corrente, eu tenho que também dividir esse 2 aqui em dois fatores que multiplicados resultem em 2. Esses dois fatores é a raiz de 2. Então, se eu ponho embaixo do ganho de tensão raiz de 2, embaixo do ganho de corrente raiz de 2, percebam, multiplicando raiz de 2 por raiz de 2, eu volto a ter 2 aqui. Multiplicando AV por aí, eu volto a ter AP aqui. Então, por isso que nós falamos que nas frequências de corte o ganho de tensão cai raiz de 2 ou o ganho de corrente cai raiz de 2. Isso é uma decorrência da definição de que a frequência de corte ocorre quando o ganho de potência é a metade do ganho de potência máximo que o filtro pode oferecer ao sinal numa certa frequência. Os filtros são classificados segundo o comportamento do ganho de tensão em função da frequência do sinal de entrada. Os filtros clássicos são denominados passa-baixas, passa-altas, passa-faixa ou rejeita-faixa. Isto em função da faixa de frequências que ele deixará passar da entrada para a saída. Então vamos ao primeiro tipo de filtros, que é o passa-baixa. O filtro passa-baixa ele permitirá passar da entrada para a saída com um ganho máximo e até a hora que o ganho cai, o ganho máximo por raiz de 2, os sinais de frequência à sua entrada até que se atinja a frequência de corte. Então aqui nós temos um gráfico do filtro passa-baixas. Então aqui nós temos o ganho e no eixo horizontal a frequência do sinal de entrada. Então, à medida que a frequência do sinal de entrada aumenta, neste ponto aqui onde está o cursor, o correspondente temos o ganho máximo. Aqui temos o ganho máximo. Exatamente nesse ponto aqui, ainda temos o ganho máximo. A partir do momento que a frequência aumenta mais um pouquinho, o ganho já cai um pouco. De forma que quando nós chegamos na frequência de corte, o ganho vai cair AV máximo sobre raiz de 2 pelas razões que nós já explicamos acima. Então, no filtro passa-baixas, nós temos praticamente o ganho AV máximo e depois ele cai só um pouco até chegar na frequência de corte. Então, de 0 Hz até a frequência de corte, o filtro praticamente deixa passar todos os sinais da entrada para a saída com um certo ganho. Por isso que ele é chamado de filtro passa-baixas, porque é de 0 até um certo limite. Para sinais de frequência acima da frequência de corte, o ganho
será fortemente atenuado ou cairá fortemente. Num filtro ideal, essa aqui é uma curva de um filtro típico real. Num filtro ideal, até a frequência de corte nós temos o AV máximo e a partir da frequência de corte o ganho nulo. Este aqui é um símbolo que nós encontramos em muitos diagramas elétricos. Então, dois sinais de tio e um deles é cortado, de cima é cortado. Isso significa que, então, a frequência baixa, por isso a parte de baixo não é cortado, passará da entrada para a saída. Frequência baixa até o valor da frequência de corte. Um outro tipo de filtros é o filtro passa-altas, que é mais ou menos, entre aspas, o contrário do filtro passa-baixas. Se o filtro passa-baixas deixa passar as frequências de 0 até a frequência de corte, da entrada para a saída, o filtro passa-altas, ele bloqueará as baixas frequências e a partir da frequência de corte que está aqui, o desenho está errado, não é aqui a frequência de corte, é aqui onde está o cursor. A partir da frequência de corte, o ganho será V máximo sobre raiz de 2, e daí para cima, o ganho vai subir até chegar ao ganho AV máximo. Então, vejam, abaixo da frequência de corte o ganho cai, acima da frequência de corte o ganho logo torna-se AV máximo. Exatamente na frequência de corte, o ganho é AV máximo sobre raiz de 2. E o símbolo no diagrama agora é assim: a parte de baixo que é cortada para indicar que as baixas frequências são bloqueadas da entrada para a saída e as frequências altas são permitidas passar da entrada para a saída com um ganho que é AV máximo quando a frequência vai subindo. Um outro tipo é o filtro passa-faixas. O filtro passa-faixa, ele vai deixar passar da entrada para a saída frequências acima de um certo valor e abaixo de um certo valor. Então, ele tem duas frequências de corte. Vejam, aqui nós temos o patamar do ganho máximo, e se nós traçarmos aqui a linha do AV máximo sobre raiz de 2, ela corta a curva do ganho em função da frequência em dois pontos. Aonde ela corta no ponto inferior, ou no ponto cuja projeção está mais próximo do zero no eixo das frequências, nós denominamos esta frequência aqui de frequência de corte inferior, e a outra, mais alta, de frequência de corte superior. Então, o que este gráfico indica? Que se o sinal de entrada tiver frequência compreendida entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, então o ganho vai ser AV máximo sobre raiz de 2 até chegar a V máximo, depois cai novamente para V máximo sobre raiz de 2. Então, todo esse intervalo de frequências aqui tem um nome especial chamado banda passante. E a gente calcula esse intervalo como sendo a frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior. Por exemplo, nós podemos ter um filtro passa-faixas cuja frequência de corte inferior é 100 Hz e a frequência de corte superior 300 Hz. Então, sinais aqui na entrada com frequência entre 100 e 300 passam para a saída com ganho praticamente AV máximo. Sinais aqui na entrada com frequências acima de 300 vão ser praticamente bloqueados da entrada para a saída, assim como sinais na entrada com frequências menores do que 100 serão bloqueados. Então, esse filtro está deixando passar da entrada para a saída as frequências de 100 a 300 Hz, ou seja, uma banda passante de 200 Hz, fazendo 300 menos 100. Um outro filtro possível é o rejeita-faixa, que será o contrário aqui do passa-faixa em relação ao que ele vai deixar passar para a saída. Então, no filtro rejeita-faixa, nós temos abaixo da frequência de corte inferior ganho máximo, acima da frequência de corte superior ganho máximo. Na banda entre frequência de corte inferior e frequência de corte superior, há uma forte atenuação do sinal. Então, se nós tínhamos aqui em cima, no diagrama, um sinal, um símbolo que representa o passa-faixa assim, as frequências altas e as frequências baixas são bloqueadas e deixa só passar as frequências dentro da banda passante, aqui no rejeita-faixa nós temos a situação ao contrário. As altas frequências e as baixas frequências são permitidas passarem da entrada para a saída.
e uma certa faixa de frequências intermediárias aqui compreendidas entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior são bloqueadas da entrada para a saída. É muito importante nós recordarmos aqui o comportamento do resistor, do capacitor e do indutor em corrente alternada, porque esses componentes farão parte dos circuitos que implementam os filtros. Então, o resistor ele pode ser representado como uma impedância com um módulo e um ângulo. Este módulo representa a quantidade em ohms e o ângulo a defasagem entre corrente e tensão que se estabelece sobre o resistor. Este módulo aqui pode, muitas vezes, depender da frequência do sinal que é aplicado sobre o componente. Não é o caso do resistor. O resistor não depende da frequência. Sinais de quaisquer frequências podem ser aplicados sobre o resistor, que ele sempre oferecerá a este sinal, ou a estes sinais, a mesma quantidade em ohms. Já não é o que ocorre com o capacitor. O capacitor tem associado a si uma reatância capacitiva, que é uma certa quantidade em ohms, que pode ser representada por 1 sobre ômega C, ou 1 sobre 2πf vezes C. Esse J aqui é a raiz de menos 1. Então, aqui nós temos, tanto na primeira parte quanto nessa parte central desta equação aqui, a forma retangular do número complexo que representa a reatância capacitiva, ou capacitor. O capacitor pode também ser representado na forma polar, como um módulo em ohms, módulo da reatância capacitiva em ohms, e um ângulo. Este ângulo é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Como ele é menos 90 graus, indica que num capacitor a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão que se estabelece sobre o componente. Falando aqui de sinais senoidais. Já o indutor, por sua vez, ele tem a sua medida em henries, né? Assim como o capacitor tem a sua medida em faradays. Ele terá associado a si uma reatância indutiva, cujo módulo é ômega-L ou 2πfL. No indutor, então, nós podemos representar a reatância indutiva na forma polar, que é essa última aqui, o módulo e o ângulo, ou na forma retangular, J-ômega-L ou J2πfL, onde o ômega é 2πf. O J é a raiz de menos 1. E aqui nós temos o módulo em ohms e o ângulo de mais 90, representando aqui que a corrente é 90 graus atrasada em relação à tensão. Se nós nos detivermos aqui para saber como é que se comporta o módulo da nossa reatância indutiva em função da frequência. À medida que a frequência aumenta, a quantidade em ohms da reatância indutiva também aumenta. Então, quanto mais alto a frequência do sinal aplicado sobre o indutor, maior será a sua reatância indutiva e maior a sua quantidade em ohms, portanto, mais próximo de um circuito aberto está o comportamento do indutor. Então, o indutor em altíssimas frequências ou em frequências altas oferecem a passagem da corrente uma grande quantidade em ohms, podendo mesmo ser considerado um circuito aberto. Analogamente, nós podemos falar do capacitor. À medida que a frequência que a gente aplica sobre o capacitor aumenta, a reatância capacitiva diminui em ohms. Então, em altas frequências, o capacitor é um curto-circuito. Já em baixas frequências, se esse denominador aqui tende a zero, nós teremos uma grande quantidade em ohms e o capacitor será um circuito aberto. Enquanto que o indutor em baixas frequências, se esse F aqui for para zero, nós temos o XL igual a zero. Em baixas frequências, quem se aproxima de um curto-circuito é o indutor. Então, sumarizando o comportamento de indutor e capacitor em baixas e altas frequências. Capacitor em baixas frequências é circuito aberto, e em altas frequências, curto-circuito. Indutor em baixas frequências é curto-circuito e em altas frequências, circuito aberto.
Com isso em mente, a gente poderá muito facilmente identificar se um circuito pode ser classificado como um filtro passa altas, passa baixas, passa faixa ou rejeita faixa. Um filtro ativo, então, será um circuito com capacitores, indutores e resistores, e como ele é ativo, também ele tem que ter, por exemplo, um amplificador aqui no meio para poder dar ganho maior do que a unidade, e pode ser um amplificador operacional. Então, nós vamos aplicar à entrada do filtro um sinal senoidal. VI de t igual a um V de pico, que é a amplitude, vezes o seno de ômega t. Esse sinal senoidal, na sua forma polar, está aqui. V de pico e o ângulo que esta senoide faz a partir da origem do plano cartesiano. Como não tem nada somado aqui além de ômega t, então este ângulo é zero. Sobre quais variáveis o filtro atuará? Sobre quais características do sinal de entrada o filtro atuará? O filtro atuará sobre o V de pico e sobre a posição relativa da senoide de entrada no eixo dos tempos ou no eixo dos ângulos. Então, se nós compararmos o VI com o VO aqui, vejam, aqui nós temos a amplitude do VI como sendo VP. A amplitude do VO é VP vezes o módulo do ganho. Então, aqui está o módulo do ganho. E o módulo do ganho é dependente da frequência. Então, conforme a frequência, esse módulo do ganho aqui será maior ou menor. Então, este número aqui é variável dependendo da frequência do sinal de entrada. Portanto, a amplitude total do sinal de saída será variável dependendo da frequência do sinal de entrada. Aqui nós temos a fase do filtro. O que é que significa isso? A quantidade de graus ou de segundos que o sinal de saída estará deslocado no tempo em relação ao sinal de entrada. Então, a fase também é uma função da frequência do sinal de entrada. À medida que a frequência do sinal de entrada varia, eu posso ter o sinal de saída mais ou menos deslocado no tempo em relação ao sinal de entrada. De forma que, na forma polar, nós temos na saída Vp vezes o módulo do ganho do filtro e um ângulo representado pela letra φ aqui. Aqui o ângulo era zero, aqui é zero mais φ. Esse φ pode ser positivo ou negativo, dependendo do circuito. E, consequentemente, dizer que o sinal está mais deslocado à direita ou à esquerda no eixo dos tempos em relação ao sinal de entrada. Então, basicamente, o filtro vai atuar sobre o ganho e sobre o deslocamento no eixo dos tempos de um circuito. O filtro não atua sobre a frequência do sinal. O sinal, se tem uma frequência de 1000 Hz na entrada, também terá uma frequência de 1000 Hz na saída. O filtro atuará, repito, sobre a amplitude do sinal de entrada e sobre o deslocamento que o sinal de entrada, que o sinal de saída terá em relação ao sinal de entrada. Então, é muito interessante, muito importante para a gente conhecer o funcionamento de um filtro, nós termos as expressões em função da frequência, tanto do módulo do ganho do filtro, quanto da fase do filtro. Porque se nós conhecermos essa expressão aqui em função da frequência e essa em função da frequência, aí nós facilmente conseguiremos determinar quem é o VO, dependendo da frequência do sinal VI. Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar os circuitos que implementam esses filtros.